É óbvio que, para começar, as coisas que eu mostrei aqui em grandes pinceladas são processos complicados. Por exemplo, estava falando do problema das rupturas. Existe um famoso livro de Lucien Febvre sobre a incredulidade, quer dizer, né, a religião de Rabelais, onde ele mostra que não havia nem mesmo vocabulário para ser ateu no século XVI. Quer dizer, que havia rupturas, mas até certo ponto. Não é? Ele não havia uma linguagem para expressar o ateísmo. Ou seja, no século XVI ninguém era de fato ateu, não havia um campo para isso nem no vocabulário. Então é um processo, as coisas vão mudando ao longo do tempo. Não é? Claro que eu simplifiquei, eu dei momentos, eu falei em Maquiavel, depois falei em... como é que se chama? Vico, não é? E depois na institucionalização do século XIX são grandes pinceladas. Tudo isso é complicadíssimo. E se dá em uns setores antes do que em outros, sem nenhuma dúvida. Você vê que a história econômica também só emerge no fim do XIX, como disciplina autônoma, com revistas, com institutos, e com a tremenda briga do método, não é? Schmoller, Weber, aquele pessoal, não é? E olha que os alemães, quando brigam para valer, não é isso? Foi uma briga e tanto, essa causada em parte pela emergência da escola econômica alemã, não é? Da economia política. Né? Então, você vê que também as coisas vão surgindo pouco a pouco. Eu acho que a história das regiões é ainda mais tardia do que a história econômica, como algo mais consistente, com alguma autonomia de voo. Ela demorou um pouco mais pelas razões que eu tentei mostrar, mas ela fez de qualquer maneira. Quanto à interdisciplinaridade assim por diante, veja bem, eu não sou nem mesmo contra, não estava dizendo, por exemplo, para esquecer a teologia. Por quê? Porque toda a tradição de hermenêutica bíblica tem muito a ser levado em conta para quem faz história do cristianismo ou do judaísmo, por exemplo. Afinal, você tem, no seu período mais científico, mais sério, mais de 100 anos de experiência de pessoas que conhecessem aquelas línguas a fundo, o que não é fácil. Não é? Meu pai gostava de criticar a Bíblia, não? Então eu dizia para ele, olha, o senhor fala da Bíblia como se ela tivesse escrito semana passada em português. Não é? Acontece que ela não foi escrita recentemente, mesmo sendo muito mais recente do que se pensa, mas ela foi escrita por pessoas que tinham uma cabeça muito diferente da sua, em línguas que o senhor não sabe. Não é? E eu falei, o senhor alguma vez abriu uma Bíblia que os especialistas usam para traduzir e para trabalhar? Ele falou, não. Pois o senhor vai ver que tem uma opção que o cara bota lá, e depois tem as versões, porque tudo que se desenvolve e se propaga por manuscrito, acaba levando a versões diferentes, muito diferentes às vezes, e quem traduz tem de escolher. A tradução é uma escolha, e além disso, como as línguas semíticas, antigas, têm diferença de estrutura muito grande com a língua de hoje, a tradução é uma espécie de recriação, e não tem jeito de não ser. Então, claro, as pessoas que dedicam a sua vida à hermenêutica bíblica têm muito a nos dizer, e nós não podemos deixar isso de lado. Né? Claro que também não podemos trabalhar como eles trabalham. Aí é o tal problema da interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. O vocabulário é difícil, alguns chamam exatamente o contrário. Por exemplo, eu entendo de interdisciplinaridade. Um caso típico seria, por exemplo, um que aconteceu na Guatemala, não é? Nos anos 60, 70. Numa região de Chiapas, nas terras altas da Guatemala, juntaram uma equipe que tinha antropólogos, historiadores, sociólogos, que cada um fez os seus estudos, que havia um corte geral, uma teoria muito genérica, não é? Um projeto muito genérico, que estabelecia os limites, mas aí o geógrafo trabalhou como geógrafo, o historiador como historiador, o sociólogo como sociólogo. Isso para mim é interdisciplinaridade, quer dizer, em torno de um projeto comum, e estabelecendo algumas bases, não é? E como ponto de partida, você deixa cada especialista trabalhar na sua, e depois se socializa a discussão e os resultados. Isso para mim é interdisciplinaridade, mas há pessoas que não chamam assim. E por outro lado, o que eu chamo de transdisciplinaridade, como o nome indica, trans é através. É você trazer para a sua disciplina elementos
técnicas, métodos, conceitos de uma outra, e usá-los, segundo uma palavra da moda, de maneira ressignificada, ou seja, no que interessa é a sua disciplina, as suas hipóteses de historiador, o seu modo de trabalhar. Isso é mais interessante, a meu ver, dá mais certo do que a interdisciplinaridade. Não é? Porque cada disciplina tem seus modos de ver, que nem sempre são compatíveis. Há um certo problema, às vezes, de incomensurabilidade, quer dizer, o que um acha importantíssimo, o outro não vai achar, às vezes. Não é? Todo mundo teve, numa carreira longa como a minha, esse tipo de experiência. Quer dizer, que nem um diálogo pode ser um diálogo de surdos, às vezes. Enquanto que na transdisciplinaridade, você, como historiador, se é você que está tentando fazer isso, você é soberano de trazer o que você quiser. Você tem o seu projeto, você tem as suas ideias, você vai buscar o que lhe seja de fato útil, não é? E vai instrumentalizá-lo à sua maneira, para as suas finalidades. Agora, é o tal negócio, como dizia Engels, e como também disse Kula, aquele historiador da economia da Polônia, o pudim se conhece ao gosto de quem come, ou seja, que o historiador lança isso no mercado, não é? E depois se escapa às suas mãos. Aí vai ser um problema da recepção, vai ser um problema das leituras ou releituras, não é? E vai ou não convencer as pessoas, mas é assim que as coisas funcionam. Né? Então, pessoalmente, eu acho que a transdisciplinaridade é mais rentável. Eu acho que ela é mais factível, mas também depende de um certo esforço. Se vocês pegarem o que está na moda agora, que é a história de tipo antropológico, se vocês compararem dois autores, não é porque agora eu vou dar um curso de extensão na UF mês que vem sobre, que chama-se Antropologia para Historiadores. Então eu estou escrevendo um texto, não é? E as várias escolas são trabalhadas, não é? Considerem isso como um comercial. Não é? Quer dizer, vai ser muito difícil pessoas que trabalham poder fazer, porque são 7 dias, 4 numa semana e 3 na outra. Dificilmente as pessoas têm esse tempo. Aluno tem, aluno vai fazer. Né? Mas, de qualquer modo, o que eu quero dizer é que no começo, na primeira aula, que é sobre por que os historiadores buscaram antropologia e de que maneira o fizeram, eu comparo dois autores. O de O Grande Massacre dos Gatos, Robert Darnton, de um lado, e, de outro lado, Bruguière, André Bruguière, que é o papa do que os franceses chamam de antropologia histórica. E o que eu mostro é que Bruguière não entende muito de antropologia, ele não foi fundo. O que ele chama de antropologia é uma coisa extremamente vaga, não é? Isso, aliás, lembra uma piada que contavam na minha época de estudante, que é a diferença entre os alemães, os franceses e os ingleses. Alguém pediu a um inglês, um francês e um alemão para escrever sobre o camelo. O tema era o camelo. Bom, o francês foi ao jardim zoológico mais próximo, fez cócegas no camelo, brincou com o camelo, e depois escreveu um livro muito engraçado, dividido em 3 partes, quer dizer, bem arrumadinho, não é? Sem, portanto, grande esforço, sem ir muito longe. O inglês embarcou para o Oriente e ficou décadas, não é? Convivendo com camelos, com quem usa os camelos, depois escreveu uma coisa totalmente empírica, mas cheia de dados, cheia de informação sobre o camelo. O alemão se trancou num quarto durante 20 anos e depois saiu com uma monografia chamada Sobre a Ideia de Camelo, tal como derivada da ideia do eu. É mais ou menos isso. Não é? Mas então, quer dizer que eu constatei, lendo esses autores, que Darnton entende de antropologia. Eu vou dizer, não de qualquer antropologia, de uma antropologia específica. Ele foi discípulo de Geertz. Mas, pelo menos, essa antropologia ele conhece bem. Não é? Ele conhece seus princípios, ele sabe como ela funciona, conhece muito bem o vocabulário, etc. Já Bruguière faz aquela coisa meio que os franceses chamariam de fumista. Não, uma coisa meio matada. Né? E onde é que você vê isso melhor? Nos exemplos que ele dá. Ele define o viés antropológico de maneira tão vaga, ele acha que é uma coisa de buscar relações. Que ele põe aí o livro de Kula, que é uma história econômica marxista da Polônia. Isso não tem nada de antropológico. Ele põe aí os textos de Foucault sobre a sexualidade. Também, a maneira de trabalhar de Foucault, um assunto comum, não tem nada a ver de como os antropólogos trabalham a sexualidade. Claro que você tem o contrário, um antropólogo que se converte ao pós-modernismo pode aí valorizar Foucault, mas esse é outro assunto. Né? Então, quer dizer que tem isso. Eu acho que a pessoa, para utilizar bem as transdisciplinaridades, tem que se dar o trabalho de conhecer a outra disciplina que ele vai usar bastante bem. Não é isso? Não é que o historiador, por exemplo, vai virar um antropólogo.
Não é? Mas é que ele tem de conhecer minimamente qual é a lógica da antropologia, por que aqueles conceitos e não outros, e assim por diante. Uma das razões dos historiadores buscarem antropologia atualmente é a ideia de que as relações pequenas revelam coisas que, num corte maior do objeto, se perdem. Né? A antropologia, de fato, tem uma tradição grande de trabalhar povos ou grupos pequenos, através de um contato muito detalhado, face a face, às vezes durante anos, que, mutatis mutandis, pode servir a história chamada micro. Não é isso? Foi por uma das razões. Então, mas a pessoa tem de entender, por um lado, de microhistória, lendo os italianos, que são os grandes papas, e com razão, que são muito bons, não é? O do Queijus Vermes, não é? E vários outros. Mas, ao mesmo tempo, também tem de entender o que é o trabalho de campo arqueológico, como é que ele funciona, não é? Para saber o que ele pode, de fato, aprender com os antropólogos e trazer para si. Ele não vai poder fazer trabalho de campo se o seu tema não for estritamente contemporâneo. Mas ele pode, nem história oral. A história oral, a possibilidade dela termina quando a última testemunha morre, naturalmente, de um certo processo. Mas ele pode, embora não possa usar o método tal qual, ele pode pegar a lógica que está por trás. Não é isso? A valorização de saberes locais, por exemplo. Não é? A ideia do contraponto, que nos melhores microhistoriadores italianos sempre aparece, entre o micro e o macro. Que existem sistemas, só que os sistemas têm brechas, e as pessoas se metem nas brechas. Malinowski dizia exatamente isso. Não é? Existem regras, mas o sistema admite a desobediência em muitos casos. Você tem furos nas regras. E os indivíduos, até certo ponto, se você passar de um certo ponto, pode ser complicado, mas até um certo ponto as pessoas podem torcer as regras em seu próprio proveito. Agora, é claro que se você vai usar a antropologia, você tem que ter um certo bom senso. A loucura pós-moderna chegou com tal força à antropologia que hoje em dia eles vão dizer coisas, por exemplo, como que, como diria Geertz, a cultura é um texto a decodificar, é um texto a ler. Não é? Quer dizer, negando, portanto, que haja cientificidade, o que você faz é um trabalho de decodificação. Só que ele vai dizer, é um texto do antropólogo. E não tem nada a ver com o povo que ele estudou. Não é? Quer dizer, é o tal negócio do eu. Quer dizer, ao tentar estudar outros, o que aparece mais é ele mesmo. Bom, isso é um exagero muito grande. Você tem de ver em detalhe como é que foi a coisa. Não é? Você tem de... e dá para fazer. Não é? No caso de Malinowski, por exemplo, os seus carnês de trabalho de campo foram publicados. Não é? Agora, se você olhar a utilização pós-moderna exagerada que fizeram para ele, está vendo? Não tem nada sério aí, ele dizia uma coisa no campo e depois fazia outra no livro. Não é bem assim. Isso também está lá. Que afinal, um homem da época, ele não ousava enfrentar certas coisas, como o colonialismo, por exemplo, mas em outros momentos não. Quer dizer, é um grande exagero mostrar um Malinowski puramente aleatório, não é? E o trabalho de campo não teria nada a ver com o resultado posterior. Não é? Da mesma maneira, você tem em antropologia gente que diz que as estruturas não existem. O que há são interações entre pessoas, não é isso? Que aí geram um epifenômeno que você chama de estrutura. Ora, será que é bem isso? Que as interações sociais dos indivíduos criam tudo que existe na sociedade é óbvio, porque não existe um cérebro coletivo nem nada assim. Claro que as coisas têm de surgir através de socialização de algo que sai da cabeça de alguém, e que se difunde. Né? Agora, será também que o contrário é verdade? Quer dizer, você pode reinventar a cultura a cada momento? E a educação que você recebeu? E os contatos que você tem, no caso de uma sociedade tribal, através da iniciação, por exemplo, nas sociedades modernas, através de jornal, igreja, família, escola. Você não aprendeu nada aí que fica durável na sua cabeça? Você pode mudar tudo isso por um ato de vontade? Não, isso não me interessa, agora eu vou mudar as regras. Não é bem assim. Você tem as duas coisas. Mesmo um sociólogo e antropólogo como Bourdieu, que é partidário do individualismo metodológico, né, ele sabe que, ao mesmo tempo, tinha de trabalhar com outro nível também, tanto que ele criou o conceito de hábitos. O hábito vem do social, é justamente as interações individuais criam coisas, algumas das quais se institucionalizam, não é? E você as interioriza, as introjeta.
Então, os dois níveis têm de ser cuidados. Você não pode jogar o social na lata do lixo de todo, não dá certo. Mas a antropologia tentou fazer isso, os pós-modernos tentaram fazer isso. Mas aí ficou uma loucura. Você não pode reinventar o mundo a cada momento. A língua, por exemplo. A língua muda muito lentamente. Por quê? Porque hoje em dia até 4 gerações coexistem. E não se entenderiam se a língua mudasse rápido demais. Você tem o bisavô, o avô, hoje em dia as pessoas vivem um pouco mais do que antes. Então até 4 gerações podem coexistir. Antigamente eram 3, não é? Agora são 4. Então a língua necessariamente muda, mas muda lentamente. Por quê? Porque não seria, ela não cumpriria as suas funções na comunicação social se ela mudasse num tal ritmo que as pessoas de gerações diferentes não pudessem mais se entender, por exemplo. Então o mundo não é reinventado inteiramente a cada momento. Ele é reinventado sim, mas dentro de certos limites. Você tem uma reprodução com mudança. Não é? O ato individual, os contatos individuais, diante de um costume, podem agir dentro dele ou mudá-lo. As duas coisas são possíveis. Se as condições forem favoráveis a que aquilo mude, pode mudar. Agora não vai mudar a cultura inteira, vai mudar uma coisa aqui, outra ali, mas o institucionalizado é difícil de mudar. Não é? Há uma certa resistência, não é, desses costumes, dessa maneira de ser, da maneira de fazer as coisas. Então, qualquer antropólogo, historiador ou sociólogo que não considere isso e queira mostrar que são puras relações evanescentes entre as pessoas e que tudo que a gente chama de estrutura, sociedade, não passa de epifenômeno, está meio maluco. Não é bem assim. A coisa é muito complexa. Então, você pode perfeitamente usar outras ciências sociais, mas você tem, em resumo, se dar ao trabalho de aprendê-la. Não, o melhor que puder. Segundo, pensar o que disso tudo me serve, porque não é a mesma coisa ser antropólogo ou ser historiador. As finalidades não são as mesmas, o vocabulário não é o mesmo, o recorte do objeto também não é o mesmo, não é? E, por outro lado, você não, creio eu, não vai partir para a fúria que num país como o Brasil, que tem ainda problemas de uma massa crítica ainda insuficiente em certos domínios, dizer que o melhor é a última novidade chegada de Paris. Então você tem de aderir ao novo, senão você está defasado. Não, eu acho que cada maneira de pensar que cria novos métodos são novas flechas no carcaz, mas você não joga o carcaz de fora para ficar com uma flecha só. Existem coisas para as quais o melhor método não é o último inventado. Depende do que você quer fazer. Você tem, então, de saber não jogar na lata do lixo todo um patrimônio que as ciências sociais foram criando, que ainda é muito útil em muita coisa. Né? Você tem, sim, de estar atualizado. Você tem de avaliar cada novidade que chega. Tem de conhecê-la e pensar sobre ela e ver se a adota ou não. Agora, isso não significa jogar o resto fora. De jeito nenhum. Então, há um certo bom senso também que tem de agir nessas discussões. Desculpe, a minha tendência é falar demais.